Olá, meus queridos, tudo bem? Você já ouviu falar de Mefibosete? A história de Mefibosete é um exemplo de alguém que é alcançado pela graça. Essa é uma história rica em amor, em bondade, generosidade, restituição e vida transformada. Venha comigo até o final, porque com certeza o Senhor vai falar com você. Muitas coisas contribuíram para o destino de Mefibosete. Mefibosete teve uma queda não provocada, mas que foi uma fatalidade. Aos 5 anos de idade, a tragédia bate à sua porta. Em 2 Samuel 4:4 fala: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Veja, Mefibosete estava sem pai, sem herança, fugitivo, aleijado dos 2 pés, sem reino, sem futuro. Um homem sem esperança, havia perdido tudo. A queda impossibilitou Mefibosete de chegar ao trono, porque para ser sacerdote necessitava de uma boa qualificação. Imagine então para ser rei, não podia ter deficiência nenhuma. Sempre a queda deixa traumas em nossas vidas, e não foi diferente na vida de Mefibosete. Ele se encontra agora como um homem cheio de traumas, cheio de problemas, sem solução, bastante ferido, não somente pela queda, mas também porque ele achou que a sua esperança havia acabado. Assim como aconteceu com ele, a queda lá no jardim nos impossibilitou de chegarmos à presença de Deus. Hoje, por meio de Cristo, podemos chegar à presença do Pai. O homem sem Cristo é um homem que está coxo, não pode andar direito. Ele cai, ele tropeça, não consegue andar por veredas retas. O homem sem Cristo não fica de pé, não caminha na direção de Deus. Mefibosete fica aleijado dos 2 pés, como nós muitas vezes nos encontramos, sem esperança de caminhar para frente, de ter nossos sonhos realizados. Mas um dia há uma virada nessa história. Davi mandou buscar a Mefibosete, o filho de Jonatas e neto de Saul. Quando o rei Davi chama Mefibosete pelo nome, é exatamente o retrato de Cristo, o Rei dos Reis, que nos chama também pelo nosso nome. 2 Samuel 9:7 diz: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai. E te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás a minha mesa. Mefibosete comerá a mesa do rei. Significa que ele comeria para sempre na mesa do rei. Ele comeria o melhor da comida. A palavra comer vem do hebraico, que significa comer, alimentar, consumir. Não somente de alegria, mas também de alimento espiritual, de comunhão com o rei. Mefibosete nasceu para ser rei. Nós nascemos para ter comunhão com o nosso Rei, que é Deus. Nós nascemos para louvar a Deus com nossas vidas. Todo ser que respira
Louve ao Senhor. Mefibosete nasceu para ser rei, mas as adversidades da vida o deixaram distante dessa possibilidade. Tiraram esse direito dele ser rei. Nós também nascemos para ter uma vida plena com Deus, mas muitas coisas fizeram com que nós vivêssemos uma vida completamente afastada de Deus. Mefibosete era aleijado e manco. O pecado nos deixou aleijados e mancos também. Mefibosete era perfeito, mas na fuga a sua babá o deixou cair e ele ficou manco. Adão e Eva eram completamente perfeitos, mas por causa do pecado ficaram aleijados espirituais. Deus visitava-os todos os dias e eles desfrutavam o melhor dessa comunhão íntima e plena com Deus. Era perfeito, porém o pecado da desobediência e essa sua rebeldia tirou deles a comunhão com Deus. Essa comunhão foi afetada severamente. Mefibosete também, depois dessa queda, foi morar em Lodebar, um lugar desprezível, um lugar sem comunicação. Mefibosete saiu do centro de Jerusalém e foi morar em Lodebar. O homem, após a queda, saiu do centro da vontade de Deus e foi morar longe, impossibilitando essa comunicação. Mefibosete estava esquecido neste lugar distante. Muitos de nós também nos encontramos esquecidos no mundo, perdidos no pecado. Lodebar pode representar o mundo, mas também um deserto pelo qual nós estamos passando em nossas vidas. Quando tudo parece estar dando errado, quando tudo parece estar perdido, quando Deus parece estar distante e as coisas não vão bem nas nossas vidas, isso é Lodebar. Quantas vezes nos encontramos nessa situação, em que achamos que não há solução? Estamos como um Mefibosete em Lodebar, desacreditado, esquecido, desanimado, sem esperança, sem sonhos, sem perspectiva de uma vida melhor, deprimido, angustiado, triste. Muitas vezes nos encontramos assim, mas sempre Deus tem uma estratégia para nós. Mefibosete foi procurado por Davi quando já não havia mais esperança, quando os sonhos haviam sido esquecidos, quando o fim do poço era a realidade de Mefibosete, quando a angústia e a tristeza dominavam o seu coração, o rei Davi procura por Mefibosete. Muitas vezes, quando parece que tudo está perdido na nossa vida, Deus vem ao nosso encontro e procura pela nossa vida, nos oferecendo uma nova história, a restauração, uma vida na sua presença. Deus nos alcança através do seu Filho Jesus. Deus nos acha perdidos no mundo, no pecado, mas Ele nos alcança através do seu Filho, que pagou por todos os nossos pecados. Mefibosete tinha um complexo de inferioridade quando ele diz: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Devido a tudo que aconteceu de errado na sua vida, ele foi gerando em seu coração uma ferida de amargura, uma ferida de desânimo, como um bichinho morto. Sua autoestima estava muito baixa. Talvez pela sua condição de estar aleijado, distante das outras pessoas, essa situação tenha se agravado por demais. Mas Deus quer nos curar.
de todo complexo de inferioridade que nós começamos a cultivar dentro do nosso coração. Deus trata a nós todos como iguais. Estamos todos na mesma condição. Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós temos um valor muito precioso para Deus. E Ele quer nos chamar à sua mesa. Tal qual Davi chamou Mefibosete à sua mesa. A nossa vida, a nossa alma tem um preço de sangue. Tem um preço de sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Mefibosete recebeu todas as terras do seu avô paterno e passou a comer junto à mesa do rei Davi. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem um banquete espiritual e Ele deseja dar a nós o melhor dessa terra. Deus conhece o meu e o seu coração. Ele conhece os nossos anseios, os nossos desejos, conhece a nossa vontade, conhece a nossa história. E assim, como Ele honrou a Mefibosete, Ele quer honrar as nossas vidas, a sua vontade. Ele quer fazer prevalecer em nós a sua boa, perfeita e agradável vontade. Nós também fomos adotados na família de Deus. Somos filhos, somos herdeiros, temos intimidade, temos liberdade. Temos o nome do Pai, a natureza do Pai, a herança. Agora assentamo-nos à mesa do Pai, em comunhão com os outros filhos. Mas, infelizmente, muitas pessoas pensam que a história de Mefibosete ensina somente como ser exaltado. O exemplo de Mefibosete nos ensina muito mais que isso. Nos ensina a sermos humildes, fiéis e perseverantes. Ele não estava preocupado só consigo, mas também com o bem de Davi, pois ele sabia que esse rei havia sido escolhido por Deus para reinar sobre o seu povo. O Senhor não se esquece de nada. Ele tem o controle absoluto de tudo em suas mãos. Davi, quando soube que existia um neto de Saul e que ainda estava vivo, ele tratou de buscá-lo e trazê-lo à sua mesa, do mesmo modo como o Pai vai fazer comigo e com você. É assim, Ele quer nos visitar, Ele vai te visitar hoje neste lugar. Deus vai te tirar desse lugar. Escute, Deus está te chamando. Ouça a voz do Espírito Santo falando contigo. Os Reis dos Reis, Jesus de Nazaré está te chamando. Venha do jeito que você está. Venha pecador, venha aleijado, mancando, arrastando, mas venha. Porque eu quero usar de bondade com você. A mesa já está posta, porque eu quero ter um momento de comunhão e intimidade com você. Venha assentar-se já. Venha assentar-se à minha mesa, diz o Senhor para você. É de graça, não se cobra ingresso nem sacrifícios. Ele está só esperando por você para dar início à festa. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em seu coração e farei uma festa. É desse modo que Deus está fazendo com as nossas vidas hoje. Deus quer nos tirar desse momento que nós estamos vivendo, dessa luta que nós estamos passando, e quer nos colocar à sua mesa, para ter um momento de intimidade e de comunhão com Ele, para nos revelar todos os mistérios, todos os segredos e todas as maravilhas do seu reino. Aceite o convite de Jesus hoje mesmo para sentar à sua mesa. Deus te abençoe.